Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse de João, no capítulo 4. Faremos a leitura do capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo:
aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Temos diante de nós uma cena extraordinária. Na visão que Deus concedeu a João na ilha de Pátimos. João foi arrebatado pelo Senhor para olhar o que se passava no céu, conforme vemos no próprio texto. Os 2 capítulos eles falam de como que processa a adoração a Deus no céu. E o que vemos é que a adoração tem sido hoje objeto de grandes debates. E até, por que não dizer, de divisão de igrejas, de denominações, ou às vezes a própria igreja se divide em função da questão da adoração. Se queremos de fato ter um posicionamento seguro, sem titubear nem para um lado ou para outro, sem exageros, ou sem frouxidão, nós precisamos de entender o que a Bíblia fala sobre adoração. E o que entendemos à luz das Escrituras, que a adoração ela é, acima de tudo, tanto individual como comunitária. Ou seja, a adoração é tanto algo que nós fazemos quando nos reunimos aqui, como estamos a fazer isto agora, como também algo que nós fazemos no dia a dia de nossas vidas. Quando olhamos a adoração à luz do Novo Testamento, percebemos que a adoração do Novo Testamento, ela diz respeito ao modo como nós agimos, a maneira como vivemos as nossas vidas na presença de Deus. Isto é, no sentido mais básico, a adoração é uma resposta adequada do fiel que é tocado e movido por Deus, é chamado para adorar, como Jesus Cristo diz, que os verdadeiros adoradores, o próprio Pai chama para si, quando ele falava à mulher samaritana, quando ela estava confusa sobre se era em Gerezim ou Jerusalém que ela deveria adorar. Jesus fala que Deus separa seus adoradores para que adorem-no em espírito e em verdade. Assim, a verdadeira adoração, podemos dizer, ela é restrita apenas às pessoas que entraram numa relação pactual com Deus através de Jesus Cristo. Sem isso, não há adoração. Ela não sobe, ela não chega a Deus. Não é nosso propósito essa noite tratar de forma exaustiva o assunto adoração. Mas queremos olhar para esses 2 capítulos lidos esta noite, de Apocalipse 4 e 5, e destacar algumas observações sobre adoração, que eu creio que nos ajudarão a cultivar uma disciplina de oração em nossa vida. E como precisamos disso? Ao olharmos então para os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, observamos 3 coisas sobre adoração. E a primeira delas é que a adoração é fundamentalmente teológica. Ela deve ter um embasamento teológico. Aqueles que conhecem melhor a Deus, haverão de adorá-lo melhor. É a teologia que fará toda a diferença para a adoração. É o nosso fundamento que determina o modo como nós devemos portar na vida de adoração. E digo vida porque a adoração não se restringe a um ato culto como o que fazemos agora. Mas toda a vida é uma vida de adoração. E não há dúvida de que aqueles que conhecem mais a Deus, melhor haverão de adorá-lo. E esse é o primeiro ponto que observamos. O fundamento da adoração é a teologia. Ela é fundamentalmente teológica. É impossível adorar a Deus se você não conhece. Do contrário, você cairá no erro que os atenienses corriam quando adoravam, segundo Paulo, um Deus desconhecido. Atos capítulo 17, quando ele passa por Atenas. Uma adoração que era focada mais no homem do que em Deus. Então é impossível adorar a Deus se você não o conhece. Uma vez que a verdadeira adoração é uma resposta do conhecimento que você tem a Deus. Ou seja, quanto mais você sabe, quanto mais sabemos sobre Deus, melhor podemos adorá-lo. Melhor haveremos de atribuir o culto e a honra que é devida a Ele. Então é a ignorância sobre a pessoa de Deus que tem gerado esse tipo de adoração mais do homem do que Deus.
Na verdade, o que observamos em vários cultos, ainda que chamados evangélicos, é, na verdade, uma atitude de autoadoração, é adorar a si mesmo, uma intronização do homem em detrimento de Deus. E Deus é apenas um detalhe que está na periferia, se é que Ele está. Então, é o conhecimento de Deus que você tem que determinará o modo como você procederá numa vida cultica. A cena que nos é apresentada nesses 2 capítulos de Apocalipse é aquela que os anciãos e os anjos conhecem a Deus muito melhor do que nós. Falam desses seres viventes, falam desses anciãos. E é exatamente o que nós observamos nesse texto. A profundidade da oração que aqui é apresentada, vejam, ela está claramente ligada ao conhecimento que esses seres, que esses anciãos têm. Isso quer dizer, se nós queremos adorar melhor a Deus, precisamos nos preocupar e nos ocupar muito mais com o conhecimento de Deus. E como podemos fazer isto? Através da sua palavra, através da qual, ou por meio da qual Ele revela-se a nós. Ele dá todos os padrões de como Ele quer e deve ser adorado. É através da sua palavra, é através de um desenvolvimento do nosso relacionamento pessoal com Ele, através das nossas orações. Muitos cristãos têm vindo ao culto, ou veem o culto apenas como um ritual, ou algo que fazemos nas noites de domingo, quando temos aqui coros, quando temos música, quando temos uma orquestra, quando na realidade a adoração envolve conhecer a Deus e responder pessoalmente a esse conhecimento que você tem dele. A adoração está ligada aí. Então é nesse sentido que dizemos que ela é fundamentalmente teológica. E a primeira coisa que observamos no texto sagrado, devemos nos lembrar que a adoração é sobre Deus e não sobre nós. É tudo sobre Ele. Essa é uma das razões porque, lamentavelmente, existem debates profundamente acirrados no contexto da igreja evangélica brasileira sobre as questões de estilo de adoração, sobre tipos de instrumentos e etc. Quando, na verdade, eu diria que esse é um assunto, de certa forma, periférico, porque a adoração trata-se de Deus e não de você. É o modo como Ele quer e deve ser adorado. Ouçam o que esses 4 seres viventes dizem e percebam o profundo conteúdo teológico desta adoração. Eles fazem várias afirmações teológicas de Deus. Observe o capítulo 4, o versículo de número 8, a parte final. É dito que eles proclamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E esta palavra vai se repetir em outros momentos desse texto. Ou seja, eles apresentam aqui, ou eles fazem afirmações teológicas de quem é este ser que os faz reclinar, os faz colocar as suas coroas e conclamar o universo para adorá-lo. Primeiramente, eles falam de um Deus que é santo. É a expressão no final do versículo 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo trata-se de uma descrição. Santo, Santo é uma ênfase. E Santo, Santo, Santo fala na plenitude da santidade de Deus. O que eles estão dizendo sobre Deus? O que eles tratam sobre Deus? Eles estão dizendo que Deus é santo. Isto é, Deus é separado. Deus é diferente de nós. Deus é perfeito. Deus não tem pecado. Parte da sua oração estão falando de verdades eternas sobre o caráter de Deus. E do conhecimento que eles têm desse caráter de Deus. Esta é a teologia. É a verdade sobre quem é Deus. E Ele é santo. Ele é transcendente. Ele é puro. Ele é diferente da criação. Ele não se mistura. Se você quer adorar a Deus, você tem que observar que Deus é santo, separado. Mas há uma outra base teológica sobre a qual essa adoração sobe ao trono do Senhor. E essa base continua ainda no versículo 8 do capítulo 4. Eles dizem: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Se por um lado eles descrevem a teologia da santidade de Deus, há um outro aspecto teológico que eles contemplam aqui. Ele é soberano também.
É a soberania de Deus que está aqui. Ao cantarem este hino de louvor, os anciãos e esses seres viventes, eles reconhecem o domínio de Deus sobre toda a criação. Eles, na verdade, têm uma visão adequada sobre quem Deus é. E Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Não há nada fora do seu domínio, não há nada que possa escapar ao seu julgamento, porque Ele é o Todo-Poderoso. Lamentavelmente, é o que falta em muita adoração, que tem se chamado de adoração a Deus. É reconhecer quem é Deus. Ele não é o cara lá em cima, Ele não é amigo do peito, Ele não é amigo de todas as horas, como uma boa parte da música evangélica hoje trata Deus. Observe que há aqui um entendimento que Ele é soberano. E lembre-se que esse livro foi escrito durante um período de intensa perseguição. Tivemos a oportunidade de pregar sobre as cartas às 7 igrejas, e vimos que todas as igrejas passavam por grande e intensa perseguição. E é dentro desse contexto em que os cristãos estavam sendo mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, parte do que precisamos nos lembrar quando nós adoramos a Deus é a verdade teológica de que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, de que o nosso Deus reina acima de todas as coisas. E quando você adora a Deus com essa perspectiva do seu caráter, da sua soberania, certamente as dificuldades que você encontra aqui na terra não passarão despercebidas aos olhos do nosso Deus. Ele conhece, Ele está no controle de todas as circunstâncias. E esta verdade deve trazer-nos para um grande conforto. Ela deve ser um ambiente que nos conforta. Saber então que Deus é soberano implica em confiar no triunfo final. Do mal sobre o bem, da dor sobre o alívio, da morte da ressurreição sobre a morte. É o triunfo de todas as coisas. Estes seres celestiais falam verdades sobre a soberania de Deus. Por isso que eles dizem que Ele é todo poderoso, Ele governa toda a natureza, tudo está ao seu alcance. Mas há uma terceira verdade teológica que esse canto contempla. Ainda no mesmo verso, ele diz aí que Ele é todo poderoso, e Ele diz mais aquele que era, que é e que há de vir. A terceira verdade teológica nesta adoração, observe o que eles falam com relação à natureza eterna de Deus. Então eles falam da sua santidade, eles contemplam a sua soberania, mas eles falam também sobre a eternidade de Deus, que era, que é e que há de vir. O que esses anjos estão dizendo é que nunca houve um tempo em que Ele não era. Ele sempre foi. Ele não muda. E, portanto, Ele é como Ele é, e Ele será sempre como Ele é, e Ele já foi, e Ele foi. Nosso Deus é eterno. Assim, então, a ênfase desta visão desses anjos, nesta adoração, é que é sobre a realidade do próprio Deus. Ele é santo, Ele é soberano. E Ele é santo e soberano sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Os impérios podem levantar-se e cair. E todos fizeram isso. E os que ainda estão de pé, um dia cairão. Mas Deus foi e sempre será o mesmo. É outro aspecto que eles contemplam. Mas em seguida, olhemos em frente. E veja exatamente o último versículo desse capítulo 4, onde os anciãos lançam suas coroas diante dele e dizem, veja lá no verso 4, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir. Veja que a natureza teológica do culto continua aqui neste versículo, quando os anciãos reconhecem que somente Ele é digno de adoração, porque Ele é o Criador, diz aí, de todas as coisas. Ele é a própria razão de todas as coisas existirem. Ele está falando de um Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas. O que esses anjos estão dizendo, e o que isso significa para nós, é que você não está aqui por um acidente. Você não é resultado de bilhões de anos de evolução e algum acidente biológico e de uma matéria primitiva. Você está aqui pela livre e santa e soberana vontade de Deus. Você está aqui debaixo de um plano especial deste que é santo, deste que é todo-poderoso, deste que é Criador eterno. Ele
te criou à sua imagem e para um propósito específico. Então observe bem, quando você tem uma visão teológica que deve estar na adoração, ela se reveste de significado, de valor. Ela faz nos estremecer e aquecer o nosso coração. Tão diferente desse cultinho horizontal que observamos nos dias atuais. Ele é vertical. Ele é o Senhor que merece a glória. Aqui está alguém em quem você pode confiar a sua vida. Aqui está alguém em quem você pode empenhar a sua própria alma. Ele não é um Deus pequeno. Ele não é um Deus afetado pelas opiniões humanas. Ele não se baixa a esse nível. Ele não é um semideus cuja vontade pode ser atrapalhada, sujeita a caprichos de suas criaturas. Ele é santo. Ele é todo-poderoso. Ele é eterno. Diz esses anjos, esses seres e os anciãos. Ele também é o Criador e nós somos a sua criação. Essas são verdades teológicas profundas sobre Deus. Portanto, muito do que o chamado evangelicalismo atual tem tratado na área superficial, quando ele é centrado no homem, em vez de ser centrado em Deus. Essa é a razão, porque falta teologia nessa adoração. Falta conhecer a Deus. Ligue a televisão. E você ouvirá pregadores após pregadores pregando um evangelho que promete principalmente coisas temporais em vez de coisas eternas. Nós devemos rejeitar tal evangelho, porque não é evangelho de um Deus que é santo, soberano, eterno e criador. Pois não é o evangelho das Escrituras. Não é esse Deus que os anjos, que todos os seres celestiais, que os anciãos reconheceram. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Assim, portanto, se nós já fomos ressuscitados com Cristo, devemos o quê? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à mão direita de Deus, e devemos pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Como então ligar o céu à terra, ou a terra ao céu? Entendendo a teologia que envolve o céu. É conhecendo quem está lá, ou quem está em todo lugar, porque o adoramos no nosso modo de viver. Essas criaturas adoram a Deus, não é só por aquilo que Ele é, e de fato Ele é, mas também adoram pelo que Ele tem feito. Veja lá no versículo 9 do capítulo 5. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele é o Deus Criador, conforme o capítulo 4, mas Ele é o Deus Redentor. Fomos comprados. Há um culto à Trindade, há um culto à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele sim, Ele é digno, somente Ele. A adoração deve ser focada para Ele. Jesus é digno de nossa adoração. Eles adoram por aquilo que Ele fez. Onde o Jesus é descrito como cordeiro, Ele está sentado ou sendo adorado. E ouço o que eles dizem, que Ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos. E, portanto, é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Jesus, então, é digno do nosso louvor. Não só porque Ele é Deus, mas, acima de tudo, mas também porque Ele nos redimiu das trevas e do pecado. A teologia não é apenas saber sobre o caráter de Deus, mas é saber sobre a obra que esse Deus realizou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso então mostra-nos que a verdadeira adoração exalta a natureza da obra de Deus. E ela deve nos levar a uma compreensão mais nítida de quem é aquele que estamos adorando. Portanto, sem uma compreensão teológica do ser de Deus, a adoração não chega ao céu. Porque ela não contempla Deus como de fato Ele é. E assim, nós podemos adorar e servir a criatura em lugar do Criador, como Paulo diz. E muitos têm adorado a criatura. Os cultos são verdadeiras ênfases no homem. Tanto é que as igrejas hoje têm nome de homens, são donos de igreja. Não é a Deus que estão servindo, não é a Deus que adoram, mas adoram a si mesmos.
Se você então, querido irmão, quer cultivar uma disciplina de culto em sua vida, se você quer que o seu culto seja autêntico, é preciso de ocupar mais tempo com o conhecimento de Deus, com quem Ele é e o que Ele tem feito. E assim você estará no caminho certo da verdadeira adoração, aquela adoração em espírito e em verdade, como diz Jesus Cristo. E este conhecimento, quero lembrar aos irmãos, não se baseia em como você se sente, ou como você avalia o culto, mas ele é baseado na revelação, através das Escrituras, de quem é o Deus a quem adoramos. Quanto mais você o conhece, tanto mais você será conduzido a adorá-lo. Aqueles que o conhecem, melhor e mais o adoram. Mas há um segundo ponto que podemos observar quanto à adoração, e podemos observar à luz do texto, é que a adoração, ela é muito prática. Ou seja, a adoração, ela envolve algo que fazemos, ela envolve algo que dizemos, ela envolve algo que damos ao Senhor. Trata-se então de ação, é algo que praticamos, é a vida diária. Como já dissemos, a adoração moderna, lamentavelmente, ela é centrada no homem. Muitas igrejas projetam seus cultos em torno do que pode atrair mais adoradores, ou que pode agradar mais as pessoas. Daí existe o chamado show da fé, o que jamais poderiam fazer se querem respeitar a Deus. Não há show. Adoração não é para sentirmos bem. Adoração trata-se sobre fazer, sobre dizer e sobre ser. O que devemos fazer, o que devemos dizer e o que devemos ser. Trata-se de uma ação específica, trata-se de uma ação intencional conduzida pela graça soberana do Senhor. Trata-se de uma ação inclinada, voltada para o Deus a quem nós adoramos. Vejamos então 4 coisas que envolvem a adoração nestes pequenos capítulos de Apocalipse. Certamente poderíamos observar vários outros pontos nesta passagem, mas o tempo não nos permite. E não temos como ser exaustivos. Mas fica aqui a orientação, volte, reflita sobre esse texto. Inclusive avalie à luz de como você tem adorado a Deus, e você enxergará muitas outras verdades. Mas eu quero destacar 4 desses aspectos. É que a verdadeira oração, ela envolve pureza. Por isso que ela é extremamente prática. Primeiro de tudo, é que essa cena ocorre num lugar muito especial. No capítulo 4, verso 1, diz-nos assim: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. A adoração trata de um local puro. Essa adoração, ela acontece no céu, como diz o texto sagrado. Ele foi chamado em espírito, e diz que ele viu ali, armado no céu, um trono. Eis que não somente uma porta aberta no céu. Então a adoração, a verdadeira oração, ela envolve a pureza. Os mais velhos, ou esses anciãos descritos no texto, eles estão vestidos também de branco. Veja lá no verso 4, ao redor do trono, há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Então, tudo isso fala da pureza deste ambiente. A adoração no céu, ela é perfeita. Não há pecado. Há ausência, na verdade, de pecado. E veja que no verso 4, no capítulo 4, no verso 6, também lemos: há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Fala aqui de um mar de vidro. Esse mar de vidro certamente está em contraste com o mar de sujeira e de poluição do pecado, no qual vivemos. Para estar diante desse trono de Deus é preciso então de purificação, é preciso estar limpo.
Não há sujeira diante desse trono, descrito no texto sagrado. Não há corrupção, mas tudo é transparente, conforme vemos no texto, mar de vidro, de cristal. É transparente, é limpo, é puro, porque Deus é santo, conforme vemos. No céu não há entrada de nada que seja contaminado. Deus não se associa ao mal, Ele abomina o mal. Embora Ele ame a todos, Ele não ama a tudo. Mas a pureza em sua vida e na minha vida, sabemos que ela não é medida em termos de absolutos, ou mesmo de graus. Ou seja, enquanto somos posicionalmente puros aos olhos de Deus, tendo em vista essa posição está fundamentada em Jesus Cristo, sabemos que a condição da nossa vida, por vezes, nem sempre é o que deveria ser. Não somos puros. Por isso que nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus, enquanto não alcançar o grau máximo da santificação. Enquanto permanecemos aqui na terra, tanto eu como você, teremos que lidar com as tentações, teremos que lidar com o nosso próprio pecado, a nossa obstinação, teremos que lutar contra aquilo que mantém, muitas vezes, em nosso coração uma vida impura. E quanto mais pura for a nossa vida, mais poderosa será a nossa adoração. Então a adoração fala de necessidade de pureza, porque quanto mais pura for, mais poderosa é a adoração ao Senhor, que é puro. Quando passamos a adorar a Deus, devemos examinar, na verdade, a nós mesmos e permitir que o Santo Espírito de Deus examine o nosso coração para ver se há alguma coisa dentro de nós que impede que o adoremos. Adoração, um pré-requisito, é chamado à pureza. É uma necessidade fundamental. Existe uma atitude, uma ação ou um pecado em você que você ainda não lidou e você tem vindo para a igreja assim. Você por acaso tem algo contra o seu irmão ou a sua irmã? Você tem algo ou fez algo a eles de que eles têm algo de que acusar você? Se você não tratar com isso, o seu culto será em vão. Deixe então Deus mostrar a você mesmo os seus pecados ocultos. Deixe mostrar as coisas em seu coração que impede de conhecê-lo, para que assim você melhore ou você o adore melhor. Mas há um outro aspecto que a adoração envolve. A adoração envolve pureza, mas a adoração envolve também humildade. Veja no capítulo 4, verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Observe, também no capítulo 8, versículo 5. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E o versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Observe a palavra prostrar nos 3 versículos. Isso mostra então que a verdadeira oração envolve uma atitude de humildade, retratada aqui no prostrar dos anciãos e dos seres viventes. Vemos aqui os anciãos caindo neste ato de culto, ou reclinando-se diante do Senhor. Esses 24 anciãos estão sentados em tronos, não é gente comum, mas são pessoas que estão colocadas numa posição elevadíssima, porque é dito que eles estão sentados em tronos, e ao redor desse trono de Deus, entre os seus pares humanos, esses 24 anciãos são aqui exaltados, a ponto de receberem tronos ao redor do trono do próprio Deus. E o que é mais? Eles recebem coroas, diz o texto. Eles foram coroados. Essas coroas significam recompensa por uma vida bem vivida. E assim alguns entendem que esses 4 ou esses 24 anciãos representam o povo fiel a Deus,
a igreja do Antigo Testamento, a igreja dos patriarcas, a igreja dos apóstolos, a totalidade, por assim dizer, da história ou da igreja da história de Deus. Esses 24 anciãos são identificados por suas roupas, porque diz que eles têm roupas brancas. Eles são identificados pelo aquilo que eles foram incumbidos, porque diz que eles estão assentados em tronos para reinar e julgar. Eles são identificados também pela posição, porque haviam coroas de vencedores. É isso que é dito desses anciãos. Mas o que é que eles fazem? Nos 3 versículos, eles se inclinam e adoram a Deus. Adoração envolve humildade. Deus diz que não daria sua glória a outrem. O que vemos na adoração de muitas igrejas hoje? Veneração a homens. Títulos. E como já não se bastasse, estão criando novos títulos. Daqui a pouco teremos querubins e serafins dentro da igreja. Porque os apóstolos estão ressuscitando. Os profetas estão aí. Quem são esses? São aqueles que depositam as suas coroas diante daquele que é maior do que tudo. Se não há humildade, se não há quebrantamento, corações altivos Deus não ouve. Os poderosos dessas igrejas Deus não ouve. Porque aqui tem o maior de todos, representando a igreja do Senhor em todas as épocas. E diz que a igreja tem que ajoelhar para adorar. Uma das palavras principais da Bíblia, traduzida por adoração, significa literalmente prostrar-se diante do Senhor, ou cair diante dele. É o sentido da palavra adoração. Lamentavelmente, vivemos uma época em que muitos perderam o sentimento de temor que acompanha a verdadeira oração, ou pelo menos um culto inteligente, um culto que conhece a Deus. Pois tem uma ideia de que Deus é o cara lá em cima, Ele é nosso amigo. Olhem as músicas chamadas evangélicas. Como elas massageiam o ego dos adoradores. Eles podem, eles são dono de tudo, são filho do dono. Que adoração é essa? Eu diria que a música popular brasileira, a música do homem natural, ela é mais coerente para o fim a que ela se destina. Vai falar uma poesia do amor de um homem por uma mulher, uma canção de niná, seja como for. Agora, usar o povo de Deus, a glória de Deus para falar de nós, está desvirtuando. Ela tem um eixo, a adoração, não é o homem, é Deus. A humildade, então, diante de Deus é uma verdade absoluta. Se vamos adorar a Deus como convém que Ele seja adorado, devemos considerar isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele não dá a sua glória a ninguém. Quem tem sido adorado em muitos cultos hoje? Devemos abandonar toda e qualquer esperança em nós mesmos e exercermos uma atitude de humildade, reconhecemos quem realmente somos, porque sem Jesus Cristo, Ele mesmo diz, nada podemos fazer. O Senhor dos Senhores tem sido excluído da igreja, para ter outros senhores que mandam e são donos de igreja, e que são cultuados, e são venerados, e são adorados. Não é adoração a Deus essa. Mas o culto não só envolve pureza, não só envolve humildade, mas há um outro elemento envolvido na adoração prática. Está no versículo 10 do capítulo 4. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Adoração envolve também rendição. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, diz o texto sagrado. É assim que funciona a música no céu. As coroas são depositadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ao mesmo tempo em que eles estão cheios de entusiasmo, ao mesmo tempo que esse entusiasmo ele produz aqui um profundo senso de adoração, ao ponto da igreja prostrar e render incondicionalmente todo o tributo
ao Senhor dos senhores. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor sem prostrar-se, sem render-se a Ele. É isso mesmo, a adoração há um contraste profundo entre o Deus dos deuses e o adorador. Nós aqui e Deus acima de todas as coisas. Essa rendição, primeiramente, envolve sacrifício. Ela inclui sacrifício. Ou seja, você não pode se render se você não estiver posto a sacrificar. Pois não existe sacrifício sem rendição. Assim, render é o maior objetivo aqui nesta adoração que vislumbramos através da visão de João, do que acontece no céu. Ou seja, a adoração envolve entrega absoluta, disposição em oferecer ao Senhor. Essas coroas representam, na verdade, recompensas. Essas coroas foram dadas com base na fidelidade de Deus. Porque Deus quis assim fazer. São os galardões. O fundamento é a fidelidade de Deus. Não há nenhum mérito humano, mas porque Deus prometeu. Mas observe, em vez de exibir as suas coroas, em vez deles permanecerem no seu trono dizendo aqui ninguém mentira, porque eu conquistei, ou Deus me deu este trono, eles abandonam seus tronos. Eles lançam as suas coroas diante do trono do Senhor. Tudo que eles têm, tudo que eles possuem, a posição e as suas posses, puseram aos pés de Deus. Isso quer dizer que você e eu não podemos vir para adorar com um coração mesquinho. Você, na verdade, realmente não pode adorar a Deus a menos que esteja disposto a entregar tudo a Ele. Tudo que você é, tudo que você tem. Há um dos cânticos nossos que diz exatamente isso: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti tudo entregarei. Sim, culto é isto. Não pode haver mesquinhez na adoração. Uma das razões pelas quais tantas pessoas nunca experimentaram uma adoração autêntica é porque elas insistem continuamente em reter. Elas insistem em manter as coisas que pertencem a Deus para si mesma. Não se trata apenas de bens materiais, precisamos lembrar isso, mas elas precisam entregar a sua agenda. Adoração significa entregar a agenda para Deus fazer. Colocá-lo lá no primeiro topo das listas das nossas chamadas prioridades. Adoração significa entregar o seu futuro. Adoração significa entregar a sua esperança, a sua reputação a Ele. Implica em confiar os seus filhos, os seus negócios, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus bens, a sua vida a Deus. Por isso que ela não é apenas pontual. A vida é um ato de adoração. Então entenda, sem o Senhor, você não teria nada. Você não seria nada. Tudo o que somos, o que temos é por causa dele. Você então não pode adorar ao Senhor se você não confiar nele. Se você não estiver disposto a entregar tudo a Ele. Se você não estiver disposto a confiar tudo a Ele. Adoração envolve rendição. Renderam os tronos, as coroas, tudo é do Senhor. Por isso que é um contrassenso. Nós temos que ser convencidos de que precisamos de oferecer ao Senhor, de render algo a Ele. É porque você não entendeu quem Ele é. Por isso que o primeiro ponto é este. Adoração tem a ver com a teologia. Quem é Deus? Você precisa entender, você precisa conhecê-lo. Mas, por fim, a adoração também envolve um outro elemento importante, os próprios louvores. Louvor no sentido mais básico. E o louvor no sentido mais básico fala da existência de Deus. Veja o que é dito no capítulo 19, do mesmo livro de Apocalipse, versículos 4 e 5. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de
fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Veja bem, aqui há uma louvor que é entoado por todos os seres. Eles louvam a Deus. No texto em consideração, capítulo 5, versículo 9, diz lá que entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O hino do nosso hinário Novo Cântico, no hino de número 10, fala exatamente dessa adoração, onde todos são conclamados, todos são levados a reconhecer a soberania de Deus. E lá, na primeira estrofe do hino 10, é dito assim: vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia. No verso 2, a boa terra. No verso 3, os homens. Todos são chamados, porque a adoração envolve louvores, que é o ato de reconhecer a excelência do nosso Criador. E diz aqui no verso de número 9, que eles entoaram um novo cântico, do capítulo 5 de Apocalipse. Eles entoaram um novo cântico. Louvor então envolve exaltar as maravilhas e a excelência do nosso Deus. E não apenas no prédio da igreja, onde todos concordamos que Deus é soberano. Mas o verdadeiro louvor significa que ele se estende a todas as áreas, porque Deus deve ser louvado e reconhecido de toda a nação, de todos os povos, línguas e nações. As criaturas, os seres, todos devem render esta glória ao Senhor. Então, quando você entoa esse louvor ao Senhor por onde você anda, você está conclamando a natureza, você está conclamando o homem, todos a reconhecerem a soberania de Deus. É atribuir honra e a glória que somente é devida a Ele. Certamente nós que conhecemos a responsabilidade de fazer Deus conhecido, devemos fazê-lo através da adoração. Uma das maneiras de fazer isso é louvar. O louvor é um estilo de vida, não é um evento. É um estilo de vida, não é um evento. Como tem sido o seu estilo de vida em relação a reconhecer Deus? Não só aqui, onde é fácil, mas reconhecer onde Ele é hostilizado. De defender. Não que Ele precise de uma defesa, mas de revelar a tua fidelidade a Ele, é lá. Isso significa adorar ao Senhor. Por fim, a adoração é, em última análise, pessoal. Ou seja, a adoração não é algo que fazemos, ela é quem somos. Adoração é o modo como vivemos. Adoração, então, envolve a nossa vida diária. Culto, especialmente no sentido do discipulado pessoal, é algo que cada um de nós deve fazer como indivíduos. Então, não importa onde você está, ali Deus precisa e deve ser adorado e reconhecido, para que outros reconheçam isso também. Então, adoração é um convite ao discipulado. Adoração é um convite ao que não conhece o Senhor, para dizer: vinde e vede, que o Senhor de fato é bom. Ele tem feito maravilha em minha vida, e pode também fazer na sua. Observe o que os anciãos e os seres viventes dizem no versículo de número 12 do capítulo 15, do capítulo 5. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Por que você acha que eles disseram isso? Por que você acha que eles dizem no texto aqui que ele é digno de receber poder? Será que ele já não possuía todo o poder? Será que ele precisaria disso? Afinal, ele é Deus. Ele é onipotente, conforme vemos. Ele é o todo-poderoso, é o Senhor da criação. É o eterno. Então, por que eles atribuem esse poder a ele? Isso tem a ver com o poder de suas vidas. Eles estão dizendo aqui que ele é digno na totalidade do poder que ele tem sobre as suas vidas. Não é algo fora de si, estão entendendo isso. Há um poder desse Deus soberano sobre a minha vida, então ele é digno.
Ou seja, quando atribuímos poder a Ele, nós estamos dizendo que com o seu poder em nossas vidas, Ele faz todas as coisas. Nós somos o que somos por causa dele. É um poder, não uma teoria. É um poder que Ele opera em nós. Por isso que eu disse inicialmente, não há como adorar a Deus senão por aqueles que já passaram pela conversão pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente não assiste culto, a gente presta. Você assiste futebol, assiste televisão, culto não assiste, presta-se culto. É um ato em que a sua vida está colocada diante do Senhor. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos. Então o culto não é algo que acontece fora de mim. Por isso que eu não posso assistir. Eu estou envolvido no culto. E por que Deus é digno do poder? Porque esse poder se manifesta na nossa fraqueza, como diz Paulo. Nós experimentamos isso. Por isso que o verdadeiro adorador, disse Jesus, é aquele que o Pai separa para si. É por isso que ainda continuará o debate sobre adoração. O debate está entre aqueles que experimentaram esse poder e falam, ele é digno de tudo, e aqueles que fazem do culto um momento de exibicionismo, um momento de oferecer uns para os outros aquilo que Deus não ofereceu, embora digam que Deus está fazendo isso. É a grande diferença. Mas esse culto não sobe ao Senhor. Adoração envolve a maneira como vivemos as nossas vidas. É o que somos diante de Deus, tanto pública como de forma privada. Interna ou externamente, espiritual ou fisicamente. Adoração é a vida, e não apenas resume-se a um ato. Para concluir, João então, conforme vimos, ele é chamado ao céu. Ele é chamado para ver a adoração daquele que está entronizado. E o trono que ele vê ali é o trono de Deus. E Deus está no centro de todo o universo. Tudo acontece a partir do trono, emana do trono. Todo louvor, toda glória são dirigidas àquele que está sentado no trono. Os cânticos desses 2 capítulos são 2 grandes oratórios. O primeiro oratório, que é o capítulo 4, é o oratório da criação. E o segundo oratório é o oratório da redenção, no capítulo 5. Oratório é um gênero musical dramático, com solos, coros, acompanhados de orquestra. Aqui, as vozes da igreja, nesses 2 grandes oratórios. As vozes da igreja glorificada, dos serafins e dos anjos e da natureza se unem para render louvor àquele que merece, que é Senhor de todas as coisas. Então, como está o teu louvor a Deus? Como é que você vê o seu culto a Deus nessa noite? Como é que você vê a sua vida de culto ao Senhor quando sai daqui? Existe uma relação autêntica entre Deus e você na adoração? Como você comparece diante desse trono? O que você está adorando? O que ocupa a maior parte do seu tempo é aquilo que você adora. O que ocupa a maior parte do seu tempo é o seu Deus. A sua adoração está aí. Quem é que está nesse trono? É muito simples. Aquele que está sentado no trono. Juntemos as nossas vozes e digamos como eles dizem, que toda glória seja dada a Ele agora e para sempre, ao Senhor da igreja. Toda a nossa glória, toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nada de nós mesmos e tudo sobre Ele. Porque cultuamos ao Senhor da igreja, ao Senhor dos céus e da terra. Amém.
Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos orar ao Senhor, para que a mensagem que Ele trouxe ao nosso coração seja infundida e promova toda a sabedoria na adoração que devemos prestar a Ele.